Vamos iniciar aqui o estudo de predicação verbal, que é um assunto bastante interessante que eu vou trabalhar com vocês nos próximos slides. O que vem a ser predicação verbal? Predicação verbal é a capacidade que o verbo apresenta aí de exigir um complemento com ou sem preposição. Então, em linhas gerais, quando a gente fala em predicação verbal, a gente tem que pensar naquelas palavras que vêm ligadas ao verbo, associadas ao verbo. Tá? Normalmente, existem verbos que precisam de um complemento, a maioria deles, e aos verbos que não precisam de um complemento. Então, nós vamos começar pensando no trânsito de uma grande cidade. Imagine o trânsito de uma grande cidade. Pode ser São Paulo, pode ser Curitiba, pode ser Porto Alegre, pode ser Araçatuba, pode ser São José do Rio Preto, ou qualquer outra grande cidade do Brasil. Vamos imaginar esse trânsito. Nesse trânsito, nós vamos ter bastantes veículos. E é interessante que eu falo bastantes veículos, e eu coloquei aqui a palavra bastantes no plural, justamente porque veículos é um substantivo. Então, como veículo é um substantivo, é um nome, ele vai para o plural, e esse bastante que acompanha, ele é um pronome indefinido, e portanto ele tem aí plural para acompanhar este substantivo. Vamos imaginar então um trânsito de uma grande cidade com seus carros que trafegam de um lado para o outro. Isso, imaginou? Então vamos imaginar, e os carros vão para lá, vêm para cá. Nós temos aí então o trânsito de uma cidade, de um grande centro. Mas vocês vão perguntar, professor Marcos, o que isso tem a ver com predicação verbal? Isso tem tudo a ver, querido aluno, tem tudo a ver. Como? Observe. Nesse trânsito, os carros partem de um lugar e vão para o outro, ou seja, nós temos um ponto A, e nós vamos ter um ponto B, ou seja, um ponto de partida representado aqui pelo A e um ponto de chegada representado pelo B. Então vamos ver aqui o nosso carro. Olha que carro interessante para a gente ilustrar o assunto de transitividade verbal. Olha como que o carro se comporta. Olha, movimentando, ligando o motor. De repente, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Vamos retornar aqui. Professor, eu não vi esse movimento. Então, veja, observe. Ponto A, ponto B. Então, este é o movimento que o veículo faz. O trânsito é assim. Ele parte de um ponto A e vai para um ponto B. Então, no trânsito, eu preciso de um ponto de partida e de um ponto de chegada. Eu preciso de um ponto de partida, que é o local de onde o veículo parte, e de um ponto de chegada, que é o alvo. Vamos brincar então. Trânsito. Aqui eu tenho um volante. Olha só o volante se movimentando. Olha só. Vamos lá. No trânsito, eu preciso de um carro. Você vai repetir com o professor Marcos. No trânsito, eu preciso de um carro. Professor, mas eu vou ficar falando isso o tempo todo? Vai. Se você quiser aprender transitividade verbal, você tem que fazer isso o tempo todo. No trânsito, eu preciso de um carro. Professor, eu não estou pagando mico? Não, você está estudando para aprender. Isso vai fazer diferença na sua vida. Então, vamos fechar os olhos e vamos repetir. No trânsito, eu preciso de um carro. Professor, de olho fechado? Exatamente. Então pegue no volante do carro aí, ele vai fazer um movimento. Imagine um volante na sua mão, fecha o olho e vamos brincar. No trânsito eu preciso de um carro. No trânsito eu preciso de um carro. No trânsito eu preciso de um carro. Depois, no trânsito eu preciso de alguma coisa. Olha o movimento do volante. No trânsito eu preciso de alguma coisa. O movimento do volante. No trânsito eu preciso de alguma coisa. De novo, pegue firme no volante. Verbo trânsito precisa de alguma coisa. Verbo trânsito precisa de alguma coisa. Verbo trânsito
precisa de alguma coisa. De novo, vamos brincar. Verbo transitivo. Transitivo precisa de alguma coisa. Verbo transitivo precisa de alguma coisa. Verbo transitivo precisa de alguma coisa. Professor, então é isso? É, verbo transitivo precisa de alguma coisa. Então vamos continuar. Verbo transitivo precisa de um objeto. Vamos resumir assim. Verbo transitivo precisa de um objeto. Vamos resumir assim. Verbo transitivo precisa de um objeto. Passe aí a amarelinha do seu material, você que está copiando. Verbo transitivo precisa de um objeto. Observe novamente. Ponto A, ponto B. Vocês lembram que o carrinho saía daqui e ia para o ponto B? Olha o movimento do mouse. Saía do ponto A e ia para o ponto B. Então, ponto A, ponto B. Voltando, professor, vamos lá. Ponto A, ponto B. Exatamente. Ponto A, ponto B. Vamos lá. Comprei. Olha, se eu chego em algum local e digo assim, eu comprei. Por certo, as pessoas não dirão, olha que legal, que bom que você comprou. Certamente há aquela curiosidade. As pessoas perguntarão, comprou o quê? Comprou o quê? Então, quando as pessoas fazem essa pergunta, o quê? Você obrigatoriamente tem que dizer qual é a coisa comprada. Então a gente percebe que este verbo comprar aqui, ele tem um ponto de partida e precisa de um ponto de chegada, de um alvo. Então esse comprei, ele é um verbo transitivo. Transitivo. Por quê? Porque ele transita, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. O carro, comprei o carro. Olha só, comprei o carro. Então, o carro aqui está completando o sentido do verbo comprar. Então, comprar é um verbo transitivo e o carro é a palavra que completa o sentido desse verbo. É o ponto B, é o ponto de chegada, é o alvo. Comprei o carro. Olha que interessante o movimento. Ó. Comprei o carro. Então, o carro sai daqui do verbo comprar. Gosto. Se eu disser eu gosto, nós gostamos, vós gostais, também haverá um questionamento, por certo. Nós gostamos de alguma coisa. Então, você percebe que o verbo gostar exige um complemento. Ele precisa de uma palavra que complete o seu sentido. Todo verbo que precisa de uma palavra para completar-lhe o sentido é transitivo. Então, verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento para dar a ideia completa de sua significação. Então, gosto de chocolate. Então, esse de chocolate é o grupo de palavras que completa o verbo gostar. Nesse contexto aqui, gosto de chocolate. Vamos concluir? Um verbo é transitivo quando precisa de um complemento. E a essa altura do estudo eu já posso dizer para você que o complemento do verbo recebe o nome de objeto. Professor, todo verbo transitivo, então, terá o objeto? É, exatamente. Então, grave isso na sua cabeça. Ó. Verbo transitivo precisa de um complemento, o tal do objeto. Professor, mas objeto é pessoa, coisa? É, qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Gosto de Mariana. Então, Mariana é uma pessoa. Também é um objeto, é a palavra aí que está completando o verbo gostar. Continuemos. Vamos treinar um pouquinho? Vamos então, professor. Eu achei, o mecânico consertou, Félix fez. Félix é o nome de uma pessoa. Ela precisa, todos acreditam. Então, olha só,
Vou voltar um pouquinho. Eu achei. Quando eu falo eu achei, vem uma dúvida na sua cabeça. Quem acha, acha alguma coisa. O mecânico consertou. Quem conserta, conserta alguma coisa. Félix fez. Quem faz, faz alguma coisa. Ela precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Todos acreditam. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, esses verbos aqui, do modo em como estão colocados, eles precisam de um complemento. Eles precisam de palavras para dar-lhe um sentido melhor. Então, vamos completar as frases. Eu achei a chave da porta. O mecânico consertou a roda do carro. Félix fez muitas maldades. Ela precisa de sapatos novos. E todos acreditam em você. Com certeza você que é aluno curioso percebeu que há duas palavras que estão em destaque aí nas nossas orações em cores diferentes. É justamente a palavra de e a palavra em. Então aqui nós temos a palavra de e a palavra em. Por quê, professor? Porque elas são preposições. Preposições. Então a preposição é muito importante quando a gente está fazendo o estudo de transitividade verbal. As preposições são bastante importantes quando estamos fazendo o estudo de predicação verbal. Vamos colocar uma estrelinha aí nas preposições. Conclusão. Todos esses verbos que nós colocamos acima são transitivos, pois precisaram de complementos, os tais objetos. Note, porém, conforme já falamos, que alguns pedem preposição. Vamos refletir. Puro é algo que tem pureza. Impuro, olha assim, isso aqui é um prefixo de negação. É algo que não tem pureza. Então, puro, que tem pureza. Impuro, o que não tem pureza. Transitivo, que tem objeto. Intransitivo, que não tem objeto. Marcão, eu tenho que associar o in com o in? Isso, in significa não. In significa não. Então, transitivo, ele tem sentido completo. Intransitivo, ele... Vamos voltando. Transitivo, ele tem objeto e não tem sentido completo. Transitivo tem objeto e não tem sentido completo. Intransitivo, ele não tem objeto, mas possui sentido completo via de regra. Vejamos os exemplos. Observe. Gosto de chocolate. Gosto de chocolate. É um verbo transitivo. Por quê? Porque ele tem um objeto, ele tem aqui um alvo, ele tem aqui um destinatário. Verbo transitivo. Eu corri. Quando eu falo eu corri, este verbo aqui já passa toda a informação de que eu necessito para compreender o seu significado. Então aqui a gente até empresta um símbolo da matemática, um conjunto vazio, ou seja, ele não precisa de nada, ele tem sentido completo. O professor poderia colocar eu corri muito, pouco, bastante, para a esquerda, para a direita? Pode. Todas essas informações que vocês colocam como acréscimo a um verbo, elas não são exigidas por este verbo. Então funcionam como advérbios, são expressões adverbiais, e na sintaxe recebe o nome de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Então este eu corri é um verbo intransitivo. Resumindo, verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo, ou seja, ele não precisa de complemento, não precisa de complemento. Relembre, verbo transitivo. Marcão, eu vou abreviar agora, vai. Ó, verbo transitivo, VT, verbo transitivo. VT, verbo transitivo. VI, verbo intransitivo. Vamos começar? Vamos lá. Verbo transitivo, VT, precisa de complemento. Verbo intransitivo, igual VI.
não precisa de complemento. O verbo transitivo pode ser de duas maneiras. Ou ele vai ser direto ou ele vai ser indireto. E começou a complicar, professor? Não, não começou a complicar. Lembra daquela preposição que o professor falou ainda há pouco? É aqui que a gente vai usar esta preposição. É apenas uma diferença básica. Então vamos lá. Transitivo direto, sem preposição. João cortou as flores. O a não é preposição, professor? Não, pessoal. O a não é preposição. Ele pode ser preposição, mas veja bem, toda vez que esse a tem plural, aqui ele está acompanhando flores. As flores, ele é artigo, porque a preposição é classe de palavra invariável, ou seja, não tem plural. A preposição nunca tem plural. Já o artigo vai ter plural, ele vai concordar com o substantivo ao qual se refira no contexto. Ela conheceu. Quando você fala ela conheceu, você precisa da ideia da coisa conhecida. Então, ela conheceu o quê? Ela conheceu alguma coisa. Ela pode ter conhecido uma pessoa, pode ter conhecido um local, qualquer circunstância. Então, ela conheceu o Fernando. Aqui no caso, Fernando é uma pessoa. Este Fernando é a palavra que completou aqui o verbo conhecer. Então, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Professor, e o verbo transitivo indireto? Bom, o verbo transitivo indireto é o que tem preposição. O verbo transitivo indireto é o que tem preposição. João gosta. Quando eu falo João gosta, você certamente há de questionar-se acerca do fato. Mas João gosta de quê? De quê? Então esse de é uma preposição exigida pelo verbo gostar. Então João gosta flores. Faz sentido para você? Não faz. Não faz. Precisa de uma preposição. Ela confia. Quando eu falo ela confia, você também precisa saber aí alguma coisa a mais, porque ela confia não tem sentido completo. Ela confia Fernando. Ah, professor, tanto aqui na parte de cima era flores e Fernando, embaixo também. Só para você perceber a diferença que há entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Ela gosta de flores. Ah, agora ficou legal. Ela confia em Fernando. Agora ficou completo. Então, gosta de flores, confia em Fernando. Então, são preposições. Professor, eu não sei as preposições. As preposições, vamos então aprender as preposições. A, ante, até, anote aí. A, ante, após, até. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Vamos recapitular? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, bemudo, sobre e traz. Então aí você tem todas as preposições. Então João gosta, vamos voltar para o slide. João gosta, o verbo gostar neste contexto aí é transitivo indireto. E ela confia, o verbo confiar é transitivo indireto. Vamos aprender agora umas dicas práticas do professor Marcão. Vamos lá, pessoal? Para saber se um verbo é VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, ou VI, verbo intransitivo, você pergunta para o próprio verbo. Se a resposta for o que, é VTD. Se a resposta for preposição mais que,
é VTI. E se a resposta não tiver, se for inexistente, o verbo é intransitivo. Vamos aos exemplos. Ganhei, eu ganhei. O verbo ganhar precisa de um complemento. Ganhei o quê? Ganhei o quê? Então, se ele precisa de um complemento, esse verbo é transitivo direto. Quando tem preposição mais que, eu vou até marcar para você aqui, preposição mais que. Então, olha só, o verbo transitivo indireto precisa de uma preposição. Quando tem preposição mais que, as preposições nós falamos. Ah, professor, não me lembro. Vamos relembrar. A, ante, até, após, com, contra, de, des, entre, para, por, perante, por, sob, sem, sobre e trás. Repetindo. A, ante, após, até, com, contra, de, des, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Duvidei. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Duvidei de que? Inexistente. Nadei. Nadei, eu nadei. O verbo não precisa de nenhuma informação adicional. Então é verbo intransitivo. Então a gente tem uma brincadeira que faz nas aulas, né? A gente pega as mãos assim e vamos juntar as palmas da mão. Olha que legal. Você pode brincar com as suas mãos aí na sua casa. Você ergue as mãos e faça o seguinte barulho. Se é o que, é VTD. Se é o que, é VTD. Se é o que, é VTD. E tem a outra brincadeira também. Preposição aqui é VTI. Preposição aqui é VTI. Preposição aqui é VTI. Então, com essas duas brincadeiras, a gente aprende os verbos. Se é o que, é VTD. Preposição aqui é VTI. Então, bata suas palminhas em casa aí. Se é o que, é VTD. Preposição aqui é VTI. É uma dica criada pelo professor Marcão. Vamos continuar, então, nosso estudo. Aprendendo com a classificação dos verbos. Então, a gente tem aqui 9 frases. Eu derrubei. Número 1. Eu derrubei. 2. Ontem José colheu. 3. Tu realizaste. 4. Os estudantes aderiram. 5. Pedro vendeu. 6. As estrelas brilham. 7. Eles se referiram. 8. Todos obedeceram. 9. As crianças brincaram. Professor, já estou pronto para fazer essa classificação? Claro que tá, meu querido. Se é o que, é VTD. Preposição aqui é VTI. Não tem resposta, verbo intransitivo. Vamos fazer então, professor, para ver se dá certo? Vamos. Professor, dá um tempo para eu copiar. Olha, você tem o tempo. Como você quer uma videoaula, você pode dar um pause aí e copiar as orações. Tá? Dê um pause e copie as orações. Eu derrubei. Olha o verbo, derrubar. Ontem José colheu, verbo colher. Tu realizaste, verbo realizar. Os estudantes aderiram, verbo aderir. Pedro vendeu, verbo vender. As estrelas brilham, verbo brilhar. Eles se referiram, verbo referir. Todos obedeceram, verbo obedecer. As crianças brincaram, verbo brincar. Vamos começar agora com as respostas. Então você que deu a pausa aí, pode copiar as respostas ou criar aí respostas às suas escolhas para você treinar, mas nós vamos classificar. Então, eu derrubei. Derrubei o que? Se é o que, é VTD. Então, molho na camiseta. Ontem José colheu. Colheu o que? Se é o que, é VTD. Então, esse verbo é transitivo direto também. As laranjas no pomar. Tu realizaste grandes obras. Realizaste o que? Grandes obras. Então, grandes obras, completa realizar. Se é o que, é VTD. Os estudantes aderiram. Aderiram a que? Aqui é diferente. A
que. Ah, professor, não é o que mais. Não, não é o que. Esse a é preposição? É. Esse a é preposição. Então, o verbo é transitivo indireto? É. Preposição aqui, preposição aqui, é VTI. Pedro vendeu. Vendeu o que? Se é o que, é VTD. Então, vender é VTD. As estrelas brilham. Brilham, brilham, brilham. Professor, não precisa de nada. Então o verbo tem sentido completo. Você já sabe o que é. Eles se referiram. Se referiram a quê? Se referiram a quê? Quem se refere a alguma coisa. Professor, tem preposição. Então você já tem uma ideia do que é. Todos obedeceram à nova ordem. Professor, aqui tem crase. Eu não sei nada de crase. Crase é preposição mais artigo, né? O caso mais comum de crase é preposição mais artigo. Ah, então aqui tem preposição? Tem. Se tem preposição, então o verbo exatamente. As crianças brincaram. Professor, crianças brincaram. Tem sentido completo? Acho que tem. As crianças brincaram, né? Ah, mas eu quero saber o local, que hora. Olha, o verbo não precisa dessas informações. Você pode até colocar, mas o verbo não precisa. Professor, você falou, não deu tempo de eu copiar. Eu quero escrever embaixo agora, dessas chaves aqui verde que o senhor colocou nos verbos, o que é cada verbo. Vamos fazer junto então, pessoal? Vamos lá. Eu derrubei. Derrubei o que? Se é o que, VTD. Então, verbo transitivo direto. Ontem José colheu. Colheu o que? As laranjas. Se é o que, também é VTD. Tu realizaste. Realizaste o que? Grandes obras. Então, se é o que, é VTD. Os estudantes aderiram. Esse a é preposição. Quando tem preposição, preposição aqui é VTI. Então, esse verbo é transitivo indireto. Pedro vendeu. Vendeu o que? Todos seus bens. Então, esse vender é VTD. As estrelas brilham, brilham, brilham. Então, este verbo não precisa de complemento, ele é intransitivo. Eles se referiram. Professor, aqui tem um a. Este a é preposição. Então, verbo transitivo indireto. Preposição aqui é VTI. Todos obedeceram à nova ordem, VTI também. As crianças brincaram. Verbo tem sentido completo, verbo intransitivo. Vamos agora aos nomes dos complementos verbais. Os nomes dos complementos verbais. Se o verbo for transitivo, o complemento recebe o nome de objeto. Se o verbo for transitivo, o complemento recebe o nome de objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. O engenheiro projetou. Projetou o que? Se é o que, é VTD. Eu gosto. VTI. Gosto de que? Preposição aqui é VTI. Então, projetou um novo prédio. Gosto de sua honestidade. O professor confundiu esse negócio de objeto. Não confundiu, não. Você já sabe que quando o verbo precisa de o que é VTD. Quando tem preposição aqui, é VTI. Você só vai dar nome para as coisas. Professor, não vou confundir? Não, você não vai confundir. Veja bem. VTD. Qual é a letra que tem aqui em destaque? É o D. VTD. VTI. Qual é a letra que tem aqui em destaque? É o I. Então, VTD, VTI. Então, a gente tem VTD, VTI. Como que chama essas palavras em destaque, em amarelo? Objeto. Objeto é objeto. Ah, mas são várias palavras, eu não estou vendo o objeto. Não importa. Objeto pode ser pessoa, pode ser coisa. São as palavras que completam o sentido do verbo. Então, VTD vai dar OD. Olha que legal. D com D. D com D. VTD faz OD. VTD faz OD. D com D. E VTI? Olha que difícil. VTI faz OI.
i com i, i com i. Então, objeto indireto é o que completa o VTI, objeto direto é o que completa o VTD. Nossa, que confuso. Como que é confuso? Preste atenção. Projetou o que? É VTD. Se é VTD, é OD. Se é VTI, é OI. Então VTD tem o D, OD tem o I, D. VTI tem o I, OI tem o I. Então é bem fácil de classificar. Se o verbo for intransitivo, professor, ele não tem complemento, ele tem sentido completo. Tem sentido completo. Ah, mas eu quero saber como que se chama as coisas que vêm depois. Adjunto adverbial. Então, um verbo intransitivo, pessoal, pode ter adjunto adverbial. O navio afundou, tem sentido completo. O homem nadou, tem sentido completo. Professor, posso acabar a frase aqui? Pode. Pode. Porque o verbo transitivo tem sentido completo. É um verbo de predicação completa. É um verbo nocional. Então, vou colocar a classificação do verbo. VI, verbo intransitivo. O navio afundou no Oceano Pacífico. Ah, professor, aqui me dá uma ideia de lugar, né? É, ideia de lugar. Então, aqui a gente vai ter um adjunto. O homem nadou bastante naquela tarde. Olha, tem duas informações. Bastante naquela tarde. Então, essas palavras em destaque são adjuntos adverbiais. No Oceano Pacífico dá uma ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. Bastante. Aqui, bastante, pessoal, não tem plural. Por quê? Porque ele está alterando o sentido do verbo, está atribuindo uma circunstância ao verbo. Então, aqui ele é um advérbio de intensidade. Na morfologia e na análise sintática, adjunto adverbial de intensidade. E naquela tarde é um adjunto adverbial de tempo. Vamos classificar os complementos, pessoal. Ó, vamos retornar aquelas frases que você já copiou. Você retoma aquelas frases que você copiou no slide anterior e você só vai classificar os objetos. Então, será bem fácil, porque você já tem as frases colocadas. Como nós já havíamos classificado o verbo, agora ficará bem fácil. Eu até já coloquei em destaque as letrinhas. Olha só, VTI, VTD, VTI, VTD. Olha como que fica legal. Eu derrubei molho. Derrubei o quê? Molho. Então, molho é o nosso termo em destaque. Objeto direto. Na camiseta, dá uma ideia de lugar, não dá? Dá, do local aí, não dá? Dá. Então, adjunto adverbial. Então, molho é a palavra exigida pelo verbo derrubar. Esse na camiseta eu poderia até tirar, poderia até excluir, né? Porque ele aqui é um adjunto adverbial. João colheu o que? As laranjas. Então, as laranjas é o nosso objeto direto. No pomar, também um adjunto adverbial. Tu realizaste grandes obras. Realizaste o que? Grandes obras. Professor, sobrou a palavra filho aqui. Filho aqui neste contexto é o vocativo, né? É a palavra usada aí para chamar, para interpelar uma pessoa. Os estudantes aderiram ao inesperado protesto. Então, ao inesperado protesto é objeto indireto. Pedro vendeu todos seus bens. Ó, VTD, então esse aqui é o tal do OD. Olha em cima, vamos retomar para o 4. VTI, aqui é o OI. As estrelas brilham. Professor, o verbo tem sentido completo. Tem. Então, todo VI, gente, ele pode ter adjunto adverbial. Então, esse no céu límpido é adjunto adverbial. Eles se referiram aos velhos projetos. Quem se refere a alguma coisa. Esse a é preposição. Aqui é VTI, então o complemento é objeto indireto. Todos obedeceram à nova ordem. VTI vai ter OI. As crianças brincaram no parquinho da fazenda. Então, no parquinho da fazenda, nós temos aí adjuntos adverbiais. Existe um tipo de verbo que é uma mistura dos dois.
são os verbos transitivos diretos e indiretos. É bem fácil de entender. Se você já aprendeu o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, o direto precisa de um complemento sem preposição, o indireto precisa de um complemento com preposição. Então, existem verbos que podem ter dois objetos, um com preposição e outro sem preposição. É o VTDI. Então, a abreviação aí é VTDI. Eu entreguei. Eu entreguei. Se eu disser para você, eu entreguei ao mecânico, ou então José forneceu para os pedreiros, você certamente perguntar-se-á, professor, está faltando alguma coisa. Então, entregou o que ao mecânico? A motocicleta. Forneceu o que para os pedreiros? Formulários. Então, nós temos aqui o objeto direto e o objeto indireto nas duas orações. O que tem preposição ao mecânico e para os pedreiros é o objeto indireto. Então vejamos, eu entreguei o que à motocicleta? A quem? Ao mecânico. Então objeto direto, a motocicleta. Objeto indireto, ao mecânico. José forneceu formulários, objeto direto. Para os pedreiros, objeto indireto. Vamos notar alguns verbos que são VTDI normalmente? Vamos retomar aqui a tela. Verbo ceder, verbo dar, doar, devolver, mostrar, pedir. Né? São alguns verbos aí comuns que são VTDI. Agora o último grupo de verbos que nós precisamos aprender. Verbo de ligação. Um verbo de ligação. Verbo de ligação é muito importante a gente saber. É um verbo, gente, vazio de significado, né? Ele vai fazer aí uma ligação. É como se fosse uma preposição. Ele vai ligar o quê? O sujeito da oração, às vezes o objeto também, a um estado. E esse estado, pessoal, a gente dá o nome de predicativo. Então você vai dar o nome de predicativo à palavra que indica o estado. Professor, predicado e predicativo é a mesma coisa? Não é, pessoal. Predicado e predicativo não é a mesma coisa. O predicativo está dentro de um predicado. O predicativo está dentro do predicado, em regra. Tá? Em regra, o predicativo está dentro do predicado. Predicado é um grupo de palavras e predicativo é normalmente uma única palavra que indica o estado. Vamos aos exemplos. Eu estou feliz, João ficou magoado e sou bom. Quando eu falo eu estou feliz, esse termo aqui, ó, estou feliz, esses termos, vamos perguntar para o verbo. Quem está feliz? Eu. Então, eu é o sujeito da oração. Estou feliz é o predicado. Todas essas palavras aqui representam o predicado. Predicativo, pessoal, é uma única palavra. Quem? O feliz. Feliz é o predicativo. Estou feliz é o predicado. Então veja bem, predicado é toda esta expressão estou feliz. Predicativo é uma única palavra, em regra, que indica aí o estado. Então feliz é o estado. Então, estou, verbo de ligação. Ficou magoado, verbo de ligação. Sou bom, verbo de ligação. Professor, tem alguns verbos de ligação aí, uma listinha pronta? Tem. É importante eu saber? É, mas você tem que pensar também. Não é apenas decorar uma listinha e esquecer de pensar, porque os concursos atualmente exigem que o candidato cada vez mais reflita para dar uma resposta satisfatória, não fique aí nas listinhas. Mas nós podemos colocar aqui alguns verbos que são comumente de ligação. Vamos anotar aqui o predicativo, feliz, magoado e bom. Então essas palavras aí são predicativo, porque são uma característica aí do sujeito. Então feliz é uma qualidade do eu, magoado é uma característica, um estado do João. O bom é uma característica do eu, né? Que a gente tem um sujeito elíptico. Vamos aprender os verbos de ligação mais comuns. Fez pipaque,
VTV. Então, vários professores de língua portuguesa usam aí as letrinhas, né, como se fizessem um acróstico para designar aí os verbos de ligação mais comuns. Vamos anotar. FESP, PAC, VTV. F, ficar. E, estar. S, verbo ser. Detalhe, o verbo ser é o tal do é. Tem muita gente que fica, e o é aqui, e o sou. Então, sou, é o verbo ser, hein? Anote aí. É o ser, né? Então, aí é o verbo ser. Sou, o é o verbo ser. Parecer, permanecer, andar. Esse andar tem que ser igual ao sentido de estar, não pode indicar movimento. Se indicar movimento, ele é verbo intransitivo. Continuar, virar, virar no sentido de transformar, né? Tornar-se e o viver. Esses três últimos verbos são menos comuns, né? Normalmente nem são incluídos aí em listas de verbos de ligação. O FESP e PAC são os clássicos, né? Os concursísticos aí, e estes aqui mais raramente. Então, por exemplo, a crisálida virou borboleta, então você tem aqui uma transformação, uma mudança de estado. Então, nesse sentido, ele é um verbo de ligação. Ele vive calado, então calado aqui é o estado do cara. Professor, posso criar frases assim, permutar os verbos de ligação? Acho que dá para fazer. Vamos fazer, professor? Vamos. Eu estou feliz. Eu fiquei feliz. Eu sou feliz. Ela parece feliz. João permaneceu calado. Ela anda desconfiada. Eu continuo feliz. Então você pode perceber que esses verbos admitem aí uma permutação, eles podem ir trocando o mesmo verbo, vários verbos com uma única frase, com um único estado, e continua tendo sentido, né? Então aí é o verbo de ligação, o que serve para fazer essa ponte. Precisa aprender, querido aluno, FESP, PAC, VTV. Vamos fazer um resumão, professor? Agora eu já cansei deste assunto. Vamos fazer um resumão. Vi o menino, gosto de Ana, deixar ao avô, Ivo chorou e estou realizado. Vamos fazer um resumão, professor? Vamos então. VTD, verbo transitivo direto. O que tem o VTD, pessoal? Tem OD, objeto direto. Se é o que, é VTD. VTI, verbo transitivo indireto. O que ele tem, professor? Objeto indireto. VTI tem OI. VTDI é uma mistura dos dois. Ele tem objeto direto e objeto indireto. E o VI, ele pode ter adjunto adverbial. Sempre tem, ele não tem. Ele não precisa, ele pode ter. É uma faculdade, é uma prerrogativa, é uma hipótese, é uma conjectura. Ele nem sempre vai ter. Verbo de ligação, ele tem predicativo, que é aquela palavra que indica o estado. Vi o menino, esse o menino em destaque é o objeto direto que completa o verbo ver. Gosto de Ana, esse Ana é o objeto indireto. Dei chá ao avô, dei o que? Chá, a quem? Ao avô. Se é o que, é VTD. Preposição aqui é VTI. Então aqui a gente tem uma mistura dos dois. Chá, objeto direto, ao avô, objeto indireto. Ivo chorou. Quem chora, chora. O verbo é intransitivo. Chorou muito, pouco, bastante, ontem, de madrugada, às vezes, raramente. Todas essas palavras que eu coloquei são circunstâncias que podem ser atribuídas aos verbos, os verbos intransitivos, e que funcionariam aí como adjuntos adverbiais. Então, chorou muito, pouco, bastante, às vezes, raramente, são circunstâncias atribuíveis aos verbos intransitivos e que funcionam, então, como adjuntos adverbiais. Predicativo é aquela palavrinha que indica o estado. Estou
realizado. Então, realizado é o predicativo do sujeito. Agora você pode comemorar. Olha o menino correndo, todo alegre, porque aprendeu aí transitividade verbal, predicação verbal. Então volte aí à aula, assista novamente ao vídeo e espero que você tenha gostado desta aula do professor Marcos Roberto sobre predicação, transitividade verbal. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.